Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de março de 2021. Agora tratando dos processos da manhã do dia 10 de março de 2021. Como não temos nenhuma sustentação oral ou acompanhamento previsto para esta sessão, nós vamos iniciar pelo primeiro item da pauta. Sendo certo que a nossa turma, a primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento, está composta aqui integralmente aqui pelos seus membros, conselheiro, na ordem de votação, conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco Guarica, conselheiro Ida Soboto, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo, e eu acho que eu não sei se eu confundi aí essa sequência, porque a gente fez um arranjo novo aqui. Na verdade, acho que o conselheiro Ida Soboto, eu inverti o Sávio com o Ida Soboto. Então, a sequência correta é Daniel, Douglas, Francisco, Sávio, Débora, Ida Soboto e Rodrigo. Vamos começar pelo item 36, com contribuinte Igreja Presbiteriana de Manaus, titulado os processos 36 e 37, ambos de relatoria da conselheira Débora Fófano. Por favor, conselheira, fique à vontade para iniciar por um dos processos desses dois que entender mais proveitoso aqui para o nosso trabalho. Presidente, vou iniciar pelo 36. As mesmas razões que ele aqui é a patronal e o outro é o segurado, os processos são idênticos, o resultado desse vai refletir no outro. Então, vou começar pelo 36, que é o patronal. Então, é recurso voluntário contra a decisão da DRJ que julgou a impugnação procedente em parte. O lançamento é referente a contribuições devidas pela empresa, a Seguridade Social, parte patronal. Esses levantamentos aqui, ADV, EVA, o HON, PAS, SPF, VAR e VU, que correspondem aos valores pagos a diversos prestadores de serviço, pessoas físicas, encontrados em várias rubricas da contabilidade no período de 1 de 1 de 2004 a 31 de 12 de 2004. Segundo o relatório da fiscalização, o presente crédito tributário refere-se a contribuições devidas pela empresa, como eu falei, dessas rubricas, que constam da contabilidade e que foram considerados pela auditoria contribuintes individuais autônomos. Consta do referido refisque que os valores expendidos pela entidade com o ministro de confissão religiosa, denominados pastores naquele relatório, não integram o salário de contribuição, de forma que não foram considerados fatos geradores os valores pagos a qualquer título, mesmo que indiretamente o pago de forma in natura aos membros da entidade religiosa, cujos integrantes constam de atas e relação nominal fornecida pelo autuado em face de seu mistério religioso ou para sua subsistência, em condições que independam da natureza da quantidade de trabalho executado. Narra também que o referido relatório, os recolhimentos efetuados pela entidade foram todos considerados para bater os valores declarados em GFIP e referentes aos segurados empregados e serviram apenas para apropriar a GPS, já que a apresentação não contempla valores declarados em GFIP, uma vez que quaisquer diferenças serão cobradas automaticamente. Também aqui foram lançados, além desses, mas comigo estão só o patronal e o dos segurados, mas foram lançados ainda obrigações acessórias. Constam aqui do presente pedido parcelamento interposto pela defendente e o termo de parcelamento de dívida fiscal da parte não impugnada do presente crédito, referente a esses levantamentos, a DV, a SPF e VAR. A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento e apresentou a impugnação. A decisão da DRJ considerou procedente em parte, excluindo da tributação os lançamentos decorrentes dos levantamentos PAS e EVA, posto que, no entender do julgador e motivados, mantendo os lançamentos decorrentes dos levantamentos HON,
e vol, resultando na redução do crédito tributário na forma constante no demonstrativo analítico de débito retificado. E abaixo eu transcrevo a emenda do acordo. O contribuinte tomou ciência do acordo, interpôs recurso voluntário, que eu vou tratar agora no voto. Vou passar já para o voto. O recurso voluntário tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade. O recurso, a organização religiosa concentra seus argumentos nos seguintes pontos: improcedência da autuação por considerar indevida a contribuição previdenciária dos valores pagos aos voluntários do PCA, Projeto Crianças do Amazonas, sob título de HON, e outros projetos sociais sob o título de VOL. Os membros da igreja, os voluntários que trabalharam nos projetos sociais, nada ganharam por seu trabalho voluntário, mas tiveram suas despesas de manutenção com alimentação, transporte e habitação reembolsados. A recorrente não é entidade beneficente de assistência social. As pessoas que atuam nos projetos sociais de assistência social trabalham como voluntários, estando esse procedimento alicerçado na Lei 9.608 de 98. A igreja jamais sofreu qualquer reclamação trabalhista, denotando o caráter da voluntariedade do serviço realizado, e esse tipo de trabalho é realizado por quase todas as igrejas, independentemente de denominação, não sendo justo a recorrente ser obrigada a pagar a contribuição previdenciária, enquanto outras denominações não o são. A decisão de primeira instância manteve, né, o lançamento sobre os seguintes argumentos, que cumpre enfatizar que a rigor a legislação comenta no sentido de se exigir da entidade que pretenda fazer jus a tal imunidade uma série de requisitos, condições cumulativas. Cuidado legislador infraconstitucional. Na realidade, aqui ela está tratando da isenção, mas a própria igreja fala que ela não é a mesma entidade beneficente, né? Então ela não está pleiteando esse tipo de isenção. A recorrente afirmou que as pessoas que atuam em projetos sociais, de assistência social o fazem como voluntários, estando esse procedimento alicerçado na Lei 9.608 de 98, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Daí aqui eu faço a reprodução, porque é uma lei bastante curta, ela tem acho que 5 ou 6 artigos, então, aliás, 5 artigos. Como visto da transcrição acima, cumpre-nos assinalar que, em relação aos argumentos apresentados, cabia à organização religiosa comprovar nos moldes do disposto no artigo 3º. Então, o artigo 3º fala o seguinte, que o prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas devem estar expressamente autorizadas pela entidade a que foi prestado o serviço voluntário. Então, voltando aqui, como vê-se a transcrição acima, cumpre assinalar que, em razão dos argumentos apresentados, cabia à organização religiosa comprovar nos moldes do disposto no artigo 3º da referida lei que, efetivamente, os valores contabilizados se referiam ao ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas no desempenho das atividades voluntárias. Ademais, como bem relatado pelo julgador, a exigência formalizada nos presentes autos se encontra amparo na legislação vigente, como tal, não há como deixar de aplicá-la, sob pena de responsabilidade pessoal do agente na disposição do artigo 142 do CTN. Deste modo, tendo em vista que, novamente, com recurso voluntário recorrente não trouxe elementos capazes de comprovar as suas alegações, não se desenvolvendo do âmbito probatório, nos termos do artigo 373, não há como prosperar suas alegações de defesa, e assim não merece reparo ao quadro recorrido. O que eu quero dizer é o seguinte, que ela veio mudando o enfoque e dizendo que era do serviço voluntário, mas a própria legislação que trata do serviço voluntário fala que tem que ser comprovado. O que ela? Ela somente fala que ela reembolsou os voluntários que trabalhavam nesses projetos, mas não faz nenhum documento para comprovar que se tratava de reembolso mesmo. Então, na ausência de comprovação, não há como ser cancelado o lançamento, né? Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Senhores, considerações? Conselheira relatora, negando provimento ao recurso voluntário, já que o contribuinte não junta elementos que evidencia aí enquadramento excludente aí da contribuição previsto na lei citada e transcrita integralmente pela relatora. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Marita? Também acompanho.
Flávio? Acompanho. Whindersson Boto? Com a relatora, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora, e assim para os processos 36 e 37, já que ambos do mesmo contribuinte, um tratando do patronal, outra tratando da contribuição do segurado, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento a recurso voluntário. O processo seguinte, processo do conselheiro Daniel Eldorado Indústrias Plásticas Limitada, um processo retirado de pauta, pedido do relator, comunicou a existência de processo conexo que não foi incluído na pauta de julgamento de março. Assim, o presente processo retornará para a pauta de reunião de abril, na qual será julgado em conjunto com o processo 35415, final 2006-74. Próximo processo, relatoria do conselheiro Sávio, processo item 39, Advocacia Getúlio Araújo, Advogados Associados, conselheiro, por favor. Trata-se de um CFL 68. Fique à vontade, conselheiro. Então, presidente, como eu estava falando para vocês, a discussão aqui diz respeito ao descumprimento de obrigação acessória, né, CFL 68, e aí eu já vou direto aqui ao ponto, porque no o processo principal relativo a essas competências aqui discutidas já foi julgado, né? E aí o desfecho foi pelo não provimento do recurso voluntário, tá? O ponto aqui, que eu acho que o que eu mereço destacar, é o quê? Que o contribuinte, ele faz uma alegaçãozinha preliminar, que é em relação a informações inexatas, porque a DRJ dispôs ali uma data de ciência da autuação que não corresponde realmente. Então, a DRJ diz ali, o contribuinte tomou ciência em tal data, sendo que realmente a data da ciência foi outra, né? E aí, outro errinho que ele também aponta, outra inexatidão, é em relação ao valor que foi... porque houve ali o reconhecimento da decadência, tá? E aí o valor que remanesceu, ele está apontando o seguinte, a multa aqui que remanesce não é no valor de R$ 39.346,37 centavos, é de R$ 39.346,77 centavos. Então, tem essas duas questõezinhas aqui ínfimas, que eu não sei que desfecho a gente daria, se daria provimento parcial, mas no todo, no resto do processo, o que é que acontecia aqui, aí trazendo as informações que foram colocadas em discussão lá no processo principal. O escritório pegava os honorários de sucumbência aqui e dizia que rateava com os sócios, né? E lá no processo principal ficou constatado que a documentação que havia sido juntada ali, livro, razão e etc e tal, não dava lastro, né? Não comprovava esse rateio. Então, havia ali o repasse, o escritório ficava com os honorários e repassava os salários dos advogados, enfim. Então, lá eles decidiram por negar provimento ao recurso voluntário. Então, a questão de mérito aqui, de fundo, né, é tão somente essa. E a questão que ele pede a relevação da multa, mas que não cumpriu os requisitos para tanto, como já havia decidido a DRJ. Então, a minha dúvida, presidente, apenas em relação a essas informações inexatas aí, relativa à data de intimação certa e ao valor por conta de 30 centavos aqui que em relação ao crédito remanescente. Sabe, esse seu arquivo você disponibilizou aqui, não? Não coloquei, não? Eu não. Eu só estou com o processo aberto aqui. Então vou pôr agora. Nem esse, nem o próximo, que é o GPV. Tá. Já vou fazer o...
Ok, já aparece aqui para mim. Foi? Já foi do GPV também, tá? Ok. Mas, enfim, vocês querem que eu inicie do início? Não, a gente só vai ver essa questão aí desses dois detalhezinhos que você comentou, porque o médico foi tratado em outro processo, né? Pois é, o método foi nisso aí mesmo, presidente. Tá aqui em preliminar, eu até grifei aqui de azul, ó, que é a informação em relação à data de 8/3/2007, constante das folhas tais, é equivocada, já que é anterior ao próprio mandado de procedimento fiscal, bem assim que o saldo remanescente do crédito relativo à multa é de 39.346,37 e não 39.346,77. Tá? Então, é um provimento parcial para diminuir essa multa só, né? E é só isso. Ele está pedindo aqui só em relação àquele artigo 32 do decreto, inexatidões por lapso manifesto e tal. Ok, e a questão da data não faz diferença, né? Não faz, porque a DRJ já tinha reconhecido a decadência, tanto que ele nem menciona mais. Senhores, considerações, conselheiro relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário exclusivamente para reconhecer o valor da multa remanescente, saldo remanescente de multa é 39.347,37, não é isso, sabe? R$ 39.346, eu acho, 37. O saldo remanescente de crédito tributário relativo à multa aplicada é de 39.346,37, não é isso? Isso. Senhores, considerações? Então, como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanhe, presidente. Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Whindersson Boto? Acompanho. Rodrigo? Acompanhe, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho. Assim, acordo de plano colegiado por unanimidade de voto, dá provimento parcial ao curso voluntário para reconhecer que o saldo remanescente de crédito relativo à multa aplicada é de 39.346,37. Processo seguinte, também do conselheiro Sávio. Processo item 40 da pauta. Trata-se de um embargo do próprio conselheiro, do contribuinte GPV Comércio de Veículos Limitado, interessado GPV Comércio de Veículo Limitado e Fazenda Nacional. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Presidente, eu já vou direto aqui. Esses embargos foram postos porque o que é que acontece? A gente havia reconhecido que o crédito estaria todo fulminado pela decadência, tá? E aí, vocês querem que eu passe aqui pela autuação, tal? Porque esse processo já voltou, né? Mas é só isso. Se for só questão de decadência, é só a gente verdade também. Não, a gente tinha reconhecido toda a decadência, então toda a fundamentação do voto foi no sentido da procedência do recurso. E aí, na hora de a gente passar para a parte dispositiva, a gente colocou negar provimento, no lugar de dar provimento, entendeu? Então a mudança é só essa? É só essa em relação à conclusão que eu tinha colocado no voto. Eu tinha colocado por todo o exposto negar provimento quando é dar provimento. Ok, então não tem matéria para discutir, lapso manifesto aí, tranquilo, né? Sávio, eu queria saber de que dia é esse processo? Vou verificar agora, presidente. De que dia que acorda, né? Acordam de 2 de setembro de 2020.
Quer o número do acórdão? Já tem aqui. O resultado que tinha ficado no dispositivo analítico era o quê, Sávio? Era em negar provimento ao recurso voluntário, né? E, na verdade, dá provimento. Dá provimento, porque a gente reconheceu a decadência integral. Ok. Senhores, considerações? Então, foi uma mera falha aí na hora da indicação do resultado do processo. E, como vota, o conselheiro relator só está apontando a mudança dessa conclusão, que, na verdade, era um reconhecimento de decadência e, portanto, o resultado deveria ser dar provimento e acabou ficando anotado negar provimento. Embora, com toda a fundamentação, o próprio conselheiro fez o embargo. Como vota, Daniel? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanhe, presidente. Marita? Acompanho. Débora? Acompanho. Outro? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e fica assim o resultado. Acordo do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acórdão 2201-007-260, de 2 de setembro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, dando provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, vou botar aqui embargos formalizados por conselheiro em face do acordo número tal. Tudo bem assim, Sávio? Tudo bem, presidente? Ok, senhores, então passemos ao próximo processo item 41 da pauta, embargante, conselheira Débora, é isso, Débora? Na realidade, presidente, foi o senhor que formalizou os embargos, né? Mas só que ele saiu como conselheiro. Então, são os 3 processos, caso seriam, que já tinha ocorrido o parcelamento, né, do crédito tributário, nos 3 processos. Então, a unidade formalizou esses embargos inominados, daí o senhor já para se precaver, né, porque tinha mais 2 processos na mesma situação, o senhor já aproveitou e já também embargou as demais decisões. Então, são os 3 com a mesma matéria. Nós havíamos dado provimento ou negado provimento ao recurso? Negado. E aí, quando chegou na unidade para dar ciência, constataram que o débito tinha sido parcelado, é isso? Isso. Foi por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Daí chegou na unidade, ela verificou que os 3 processos eles estavam parcelados. Ok, então fique à vontade para só ler o seu voto aí. Acho que pode ir para o voto direto, porque beleza. Pressa aí, para a gente só ver o resultado que a gente vai colocar aqui. Do parcelamento do crédito tributário. No despacho de admissibilidade, restou consignado que, consoante informações apostadas pela unidade de origem, nas folhas 461 e 464 do processo final 2008-74, o crédito tributário objeto dos presentes autos foi incluído em parcelamento especial consolidado em 3 de 11 de 2009, ou seja, em data anterior à da sessão de julgamento que analisou o recurso voluntário do contribuinte, folha 205. Como se pode notar, o contribuinte assentiu com os termos da Constituição do Débito, conforme disposto no artigo 12 da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 11.941, o pedido de parcelamento constitui confissão de dívida. Eu também reproduzo aqui o artigo 78 do RICARF, que fala que o pedido de parcelamento, confiação de dívida, importa em desistência do recurso, portanto, resta claro, em última análise, que operou-se a preclusão do direito de contestação do lançamento e ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário interposto, passa a contrariedade dessa ao posterior parcelamento do débito. Então, por todo exposto, eu voto no sentido de acolher os embargos inominados, conferindo-lhes efeito multiplicativo para declarar a nulidade do acordo 2201-006-942, de 4 de agosto de 2020, para não conhecer do recurso voluntário, tendo em vista o parcelamento anterior do débito.
Agora, eu não sei se a gente caminha pela nulidade, né? Porque se a gente fala nulidade, se a gente reconhece a nulidade, a gente tem que dar outra decisão, ou a gente só corrige essa parte, alterar a coisa só para não conhecer do recurso, né? Porque tinha uma matéria que não era conhecida na época, e aí ficaria o seguinte: para com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para não conhecer do recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado. Bom, presidente, melhor assim. Eu precisava só da data desse julgamento, Débora. Os processos são 201. 4 de agosto de 2020, presidente. 4 de agosto. Senhores, considerações? São 3 processos exatamente com o mesmo problema, né? E a conselheira relatora caminhando no sentido de não conhecer, alterar o resultado anterior de negativa de provimento para não conhecer do recurso e, portanto, em razão da desistência representada pelo parcelamento do débito lançado. Podemos, então, ao voto, senhores? Como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Whindersson Boto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então fica com o seguinte resultado: o acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acórdão número tal. Aí, para cada processo aqui vai ter um número diferente, é o 944, 943 e 942, de 4 de agosto de 2020, para com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para não conhecer do recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado. Então, esse é o resultado dos processos 41, 42 e 43. Com isso, chegamos ao processo 44, a relatoria do conselheiro Douglas, contribuinte Dirceu AB Tissato ME. Esse mesmo contribuinte é titulado do processo 45 também. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade para começar por aquele que entender mais proveitoso aqui para o nosso trabalho. Na verdade, presidente, os dois são iguais. O que for decidido em um vai ser decidido no outro. E vamos começar pelo 44. Eu marquei aqui, mas não... Tem umas partes aqui que eu devia ter marcado e não marquei, mas basicamente é o seguinte: esse contribuinte pediu a restituição de contribuição previdenciária sobre retenção de 11% sobre notas fiscais de mão de obra. Aí teve a decisão da DRJ, julgou improcedente a manifestação de conformidade e não reconheceu o direito creditório do contribuinte. O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida, apresentou recurso voluntário de folhas 3. E aí ele alegou concordar que seria devedora de R$ 427,60, referente às competências 1 de 94 a 8 de 2000, não contínuas, e que referente ao período de 1 de 1 de 97 a 28 de 2 de 99 estaria incluída no Simples, quando foi excluída do sistema devido ao objeto social. Então, assim, ela já houve uma análise desse crédito, de fato, ela reconheceu, o contribuinte reconheceu esse período de 94 a 2000 que não é contínuo, mas que ele tem um débito, mas ele insiste na tese de que de 97 a 99 estaria incluído, foram pagas as contribuições, não seriam devidas as contribuições porque pagou no Simples.
Mas essa questão do simples aí é aquela em que o contribuinte é excluído por problema no objeto social, né? O objeto social vedado, então existe a retroatividade da exclusão até. Está sem som, presidente. Ou seja, embora ele estivesse na sistemática do simples, ele recolheu na sistemática do simples, constatou-se posteriormente que aquela opção era vedada e, portanto, ele não esteve na sistemática do simples. Isso, é como se ele não tivesse. Okay. E com base nisso, além disso, ele tem alguns problemas com relação à escrituração e tudo mais. Então, a norma que prevê a restituição, aí existe a previsão, né, nos dispositivos legais, então decorre do artigo 31 da 9.711 de 98, aí a questão da restituição está prevista na IN 100 de 2003, que era vigente à época, e aí eu tô negando provimento. Eu transcrevo um trecho aqui da decisão recorrida, que eu vou ler aqui só para ficar mais claro. Uma vez que da análise das alegações e documentações juntadas aos autos pelo requerente, não ficou demonstrado que os valores retidos em virtude dos serviços prestados que constituem objeto do pedido de restituição são de fato excedentes aos valores efetivamente devidos em cada competência. Não se pode confirmar, através de escrituração contábil por livro diário, razão ou caixa, o registro dos elementos verificados, tais como pagamento de remunerações e outros proventos, deduções, contribuições pagas, etc., das competências envolvidas, ficando também prejudicada a solicitação de operação concomitante. Conforme a declaração referida da referida empresa, contrário ao informado em folhas 1, esta não manteve escrituração contábil, efetuando a escrituração fiscal durante o exercício 97 a 2004, atendendo os dispostos no regime do Simples. Porém, as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples, ficam dispensadas de escrituração comercial para fins fiscais, desde que mantenham em boa ordem guarda, enquanto não decorrido o prazo decadencial, e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Livro caixa, no qual deverá estar escriturado toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária, livro de registro de inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes do término de cada ano calendário, todos os documentos e demais papéis que serviram de base da escrituração dos livros referidos. E aí, com base, né, nessa questão documental e também na falta de comprovação da questão do período que estaria no Simples, eu estou conhecendo o recurso voluntário, mas estou negando provimento. Sem documentação, sem nenhuma escrituração, fica difícil para saber se excedeu ou se não excedeu, né? Se é cabível ou se não é cabível a restituição. A Receita teve, porque inclusive sobre ela incidiu a retenção. Senhores, considerações? O conselheiro relator negando o provimento ao recurso voluntário em razão da falta de comprovação da liquidez e certeza do direito pleiteado para os processos 44 e 45. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, eu também acompanho o conselheiro relator. Acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado dos processos 44 e 45. Chegamos ao processo 46 da Ever, importadora e exportadora limitada, mesmo contribuinte do processo 47. Também os dois processos, 46 e 47, relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Vou começar pelo 46. O 47 é o descumprimento de obrigação acessória, decorrente desse processo aqui. A decisão, na verdade, é uma notificação de lançamento de crédito tributário relativas à parte da empresa, parte destinada ao SAT e RAT, destinados a entidades de fundos
salário educação, INCA, Senai, SESI, SEBRAE, além da parte de segurados não retida ou descontada, incidente sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais. Na verdade, o contribuinte teve de forma favorável aqui uma parte do lançamento, foi declarado uma nulidade aqui, mas que a diferença é pouca. E aí ele alegou, em sede de recurso voluntário, que teria retificado os comprovantes de declaração de contribuições a recolher a Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS, trouxe a título de exemplificação comprovante de envio dos meses um de 2004, um de 2005, um de 2006 e que todos os demais comprovantes se encontrariam à disposição da fiscalização. Requereu ainda a aplicação do 656 da IN SRP 23, aquela questão da relevação da multa, e pediu também que o auto de infração fosse julgado improcedente. Na verdade, ele não impugnou a matéria em si, a questão das contribuições, então, já na primeira instância, então eu já nem conheço dessas questões, e basicamente ficou a questão da relevação da multa, e nesse caso aqui, por ter tributo devido, não cabe relevação, né? Então, por isso eu estou conhecendo em parte do recurso, porque ele trata de temas estranhos ao litígio, e na parte conhecida eu nego provimento. Senhores, considerações? Ele faz impugnação de quê aqui? Só do... Ele só pediu a relevação, na verdade, né? Aí na impugnação ele não trouxe nada, essa comprovação, e aí depois ele fala que fez as retificações e tal. Entendi. Tudo bem, senhores? Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário. Então, como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Clarita também acompanhou. Sávio? Acompanho, presidente. Boto? Co-relator. Obrigado, conselheiro Boto. Masculino, conselheira Débora. Conselheira Débora, por favor. Eu acompanho. Ok. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Eu também acompanho o conselheiro relator, que nesse caso conhece apenas em parte, não é isso, Douglas? Isso, presidente. É que ele pede o cancelamento total, né? Mas é por isso que eu estou conhecendo em parte só. Sim, conhece em parte, por tratar de temas estranhos ao litígio, e na parte conhecida, negando provimento, ok? Ok, senhores, então acordo mesmo do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação do lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. O processo anterior, que é o 46, é só uma obrigação necessária de deixar de exibir livros e documentos. 47. Ocorreu, presidente, o 47, né? O contribuinte... Não, o 47 nós fizemos agora, não foi? Não, foi o contrário. 46 é o principal. Será que eu que estou confundindo, presidente? Não, tá certo, você tá certo. É que eu vi que era o principal e já estou acostumado que a gente sempre começa pelo principal, né? Sim. Mas então, a questão aqui é deixar de exibir livros e documentos e, portanto, incabível, inclusive, a questão da relevação, porque se deixou não corrige mais essa falta, né? Perfeito. Então, o resultado anterior foi para o item 46. E agora sim, o 47, Douglas. Esse sim trata de parcelas incidentes sobre folha de pagamento, salários indiretos, contribuinte individual, contribuição patronal. Fica à vontade. Presidente, eu acho que o 46 era o principal. É o principal.
47 eu... Ou então na pauta está apontado diferente aqui, né, Douglas? Ah, então... Tô vendo isso agora também na pauta, nas alegações aqui. Não, desculpa, presidente, então eu inverti. Então a pauta que está, só o apontamento do assunto na pauta que está errado, é isso? Isso. Deixa eu só conferir, presidente, porque eu acho que eu Por favor. comi bola aqui. Eu que inverti os arquivos, presidente. Ah, Desculpa. Aquele é o 47, desculpa. Que é o Não. do... O senhor está Então, certo. né? Beleza. Então esse que nós julgamos era o 47 que você conheceu em parte. Isso. Ok. E agora vamos para o 46, que é o deixar de exibir livros e documentos. Esse que eu perguntei. A conduta ocorreu? Sim, ocorreu, presidente. Até o próprio contribuinte reconhece na impugnação. Eu destaquei aqui, reconhece cometimento da ocorrência, pois acabou por não contabilizar os pagamentos efetuados aos segurados empregados. Aí a decisão da DRJ falou que não tinha corrigido, ele falou que corrigiu depois, porque não dava, não sei o quê. Mas aí eu também estou fundamentando que teve uma circunstância agravante, pela circunstância agravante também não caberia relevação ou redução, ou atenuação da multa, né? Então eu estou conhecendo o recurso e estou negando o provimento. Nesse caso, é conhecimento integral. Sim. Senhores, considerações? Processo 46, conselheiro relator, entendendo pela impossibilidade de aplicação da relevação, apenas negando o provimento do recurso voluntário. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Eu também Isso. acompanho. Fábio? Acompanho também, presidente. Débora? Acompanho. Conselheiro Boto? Também acompanho. Rodrigo? Acompanha, presidente. Ok, senhores, então processo 46, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento do recurso voluntário. Eu também acompanho o conselheiro relator. O processo seguinte é o item 47. Agora nós estamos entrando na questão do ITR, senhores. Primeiro processo, relatoria do conselheiro Daniel. 48, não, presidente, agora. Tá certo, 47 a gente acabou de julgar. É 48, sim, entrando no assunto agora ITR, findado aí a questão da contribuição previdenciária. Primeiro processo, 48 e 49 do 48, 49 e 50. Os três processos do conselheiro Humberto César Fiore. Relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade aí para começar pelo que entender mais proveitoso aqui para o nosso trabalho. Presidente, só um minutinho, por favor. Tem como passar para outro enquanto eu localizo aqui o arquivo? Não, presidente. Tá sem áudio, presidente. Só eu jogar na pasta aqui, tá? Então você vai jogar agora na pasta? Então, por favor, pode jogar, que a gente aguarda ele chegar na pasta aí. Aguardamos agora há pouco do Sábio, sem problema nenhum. Vai começar por qual? Pelo 48? Primeiro,
Tá carregando aqui, eu não sei porque que não foi esse junto com os outros de hoje. Tá baixando lento, 7%. Os 50 já aparece a pastinha aqui, mas ainda não dá para ver. Aqui para mim está aparecendo cerca de 5 minutos. Bom, então vamos passar para o próximo. O próximo processo é do conselheiro Rodrigo. Pode ser, conselheiro Rodrigo? Processo do contribuinte voltado de Cimentos S.A., que é um paradigma de um lote de repetitivo composto pelos processos 52, 53 e 54. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Deixa eu ver se fiz alguma anotação de... Não, acho que não tem diferença de qual começar, não, mas vamos para o 51 mesmo, então. Eu estou aqui... Eu estou antecipando logo aqui que eu resolvi baixar em diligência. Deixa eu ver o que se trata. A questão do ITR foi em razão da glosa da área de exploração extrativa, além do ajuste do valor da terra nua, arbitrado com base no sistema CIPT. A área de exploração extrativa integralmente glosada, o VTN não foi comprovado por laudo, a recorrente apresentou tempestivamente de impugnação e afirma que é contribuinte da CEFEM, devido em razão da exploração mineral do subsolo, pertencente à União, de tal sorte que a Receita Federal sempre foi sabedora de que o imóvel é uma preponderante exploração mineral, da qual a própria União beneficia-se pelo pagamento dos royalties. Assim, alega basicamente a nulidade do lançamento, por falta de embasamento probatório da ilicitude por parte da impugnante, além do arbitramento do VTN sem obediência ao devido processo legal, de respeito a 148 CTN. No mérito, defende o seu enquadramento na linha C do inciso 2 do artigo 10 da Lei 9393, na medida em que a área em questão, na sua totalidade, é totalmente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, enfim. A autoridade julgadora em primeira instância, ao apreciar os fundamentos, manteve o lançamento. No recurso voluntário, defendeu preliminarmente a suspensão dos prazos processuais para a prática dos atos no TRFB, em razão da... porque esse recurso é bem recente, foi agora nessa época da pandemia e tal, então, como o prazo que ele protocolou foi bem depois da intimação, mas ele citou as portarias lá que suspenderam os prazos. Ainda em fase preliminar, recorrente alega a decadência do presente crédito tributário, com base no 150 parágrafo 4º, no mérito ilegalidade de o fisco se valer apenas do CIPT como único critério de avaliação, sem divulgar os dados técnicos, essa é a medida de defesa. Quanto à área de exploração extrativa, cita o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C e a linha 4 da Lei 9393, além do artigo 8º do Decreto-Lei 57 de 66, para alegar que as áreas rurais destinadas à mineração serão consideradas inaproveitáveis para fins de apuração do ITR, não podendo haver incidência do ITR em áreas destinadas à produção minerária. Ainda assim, o órgão responsável por apurar o preço da terra arbitrado é a entidade voltada exclusivamente às atividades agropecuárias, florestais e pesqueiras, não compreendendo a atividade de exploração mineral. Por fim, quanto à juntada posterior do lado de avaliação, indaga que foi devidamente justificado nas argumentações de impugnação quando informou ser necessário o referido documento em razão da valorização imobiliária nos últimos anos. Requer a intimação dos advogados. E eu cito que esse processo é um paradigma do lote, o qual eu digo aqui o código do lote, né? Lote de recursos repetitivos. Então, no voto, eu abro aqui a questão, eu entendo que deve se baixar em diligência. O contribuinte defende a aplicação da decadência com base no 150 parágrafo 4º. O fato gerador ocorreu em 1º de janeiro de 2010, contudo, ele apenas tomou ciência do lançamento em 4 de maio de 2015, conforme a R de folha 12.
Então, tem uma parte aqui que eu, se for tendo resolução, eu tiro, né, porque para não ficar uma resolução muito grande, mas eu aqui faço aquela questão de como é que eu vou ver, qual a norma aplicar para a decadência, 150.173, e digo que para isso é imprescindível verificar se o contribuinte efetuou o pagamento de ITR por ele apurado na declaração. E no presente caso, a notificação do lançamento e o demonstrativo de apuração atestam que houve entrega da ITR 2010, na qual o contribuinte apurou o imposto a pagar, contudo não há nos autos indicação de que tal pagamento foi efetivado. O próprio recorrente afirma no recurso voluntário que houve pagamento parcial, porém o comprovante de pagamento não foi anexado aos autos. Aqui eu faço só a menção que ele citou um acórdão aqui da nossa turma, da minha relatoria, e para defender que o fato gerador é dia 1º de janeiro, independentemente da data do pagamento. Então, eu entendo necessário baixar em diligência para ver essa questão, presidente. Ok, senhores, considerações. Conselheiro relator, diante da necessidade de verificação aí do início do prazo da contagem, do início da fluência do prazo decadencial, requer aí a conversão do julgamento, vota pela conversão do julgamento de diligência para que a unidade preparadora junte aos autos o comprovante de pagamento do valor apurado pelo contribuinte no exercício em que conste a data em que ocorreu o referido recolhimento. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, Daniel, como vota? Sem som, Daniel. Acompanhe, presidente. Francisco? Também acompanho. Acompanho, presidente. Douglas? Agora eu pulei o Douglas. Douglas acompanha também. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Acompanho. Rodrigo? Rodrigo não, eu. Obrigado, Rodrigo. Você já é o relator. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim resolve o mesmo colegiado por unanimidade de voto em converter o julgamento do processo de diligência para que a unidade preparadora coste aos autos, se existente, o comprovante de pagamento do valor apurado pelo contribuinte relativo ao ITR de 2010, em que conste a data em que ocorreu o referido recolhimento. Esse é o resultado que se repete para os processos, como disse, que compõem o lote paradigma, lote repetitivo, 52, 53 e 54, para os quais haverá ainda o apontamento de que o julgamento do processo seguiu a sistemática do recurso repetitivos, aplicando-se decidido o julgamento do processo 2015-10. Com isso, passamos ao processo 55, também do contribuinte Votorantim, relatoria do conselheiro Rodrigo, e este também um processo paradigma de um lote repetitivo composto dos processos 56, 57 e 58. Por favor, conselheiro Rodrigo. Presidente, pelo que eu me lembro, é o mesmo caso. Também estou voltando para o Convênio de Diligência pela mesma questão. O ITR 2010 também, ele foi intimado em maio de 2015 também. Digamos, são as terras diferentes, sabe? E aí, também estou convertendo diligência. Acho que deixa eu ver se o próximo também. Porque aí a gente já vê, esse é 55, e não, eu estou vendo errado, meu Deus. Esse é o 55, né? O 59 é diferente já. 59 é diferente, então 55, que é igual ao anterior. Sendo os mesmos termos do processo anterior, não é isso? Só para confirmar o pagamento, para se verificar aí a ocorrência da decadência. Considerações, senhores? Então, Daniel? Eu acompanho, presidente. Guarita? Acompanho também, então. Douglas? Acompanho também, presidente. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Outro? Também acompanho. E assim, senhores, eu também, como relator, resolve o colegiado da mesma forma, converter o julgamento do processo de diligência para a unidade preparadora, juntar os autos comprovantes de pagamento do valor apurado do contribuinte. Aqui, exercício 2010 também, é isso, Rodrigo? Isso, aqui é 2010 também. Eu acho que eu vou tirar essa citação do exercício, porque os outros paradigmas eu não sei se é 2010. Tá bom? Ok, combinado. Eu vou botar o ITR do exercício. Pronto, só isso.
no voto, justamente quando eu faço o relatório, todo dia, por se tratar de paradigma, não entro nesse detalhe, né, nesse detalhe. Perfeito. Então, Mas, se a gente abrir aqui, item 55, o PDF, o PDF é o... PDF, claro. Notificação do lançamento é exercício 2010, exatamente. ok. Então, o processo seguinte, Rodrigo, já que esse resultado ele se espelha também aqui nos que integram o lote de repetitivos, né, o processo 56, 57, 58, para os quais se aplica o resultado do paradigma final 2015-17, com isso a gente vai ao processo 59, também do contribuinte votorantim, fica à vontade. Também um paradigma de um lote repetitivo, composto unicamente pelo processo do 60. Por favor, Rodrigo. Ok, presidente. Pronto, 59. Eu já acho que ele é diferente porque eu já deixei a ementa completa, né? Deixa eu sair para a conclusão para ver se é isso mesmo. Aqui eu já entrei no mérito, tudinho. Então vamos lá. Salvo engano, são aquelas mesmas questões que... Ou não, esse aqui não tem exploração extrativa, esse aqui é só o reajuste do VTN, arbitrado com base no CIP. Então, não foi possível por causa do laudo, foi arbitrado com base no CIP da região, o VTN mais benéfico ao contribuinte, menor valor disponível. O recurso alegou a mesma coisa, dizendo que ele é contribuinte da CFEM, que ele paga royalties, ou seja, já sabia da terra, enfim. As argumentações são as mesmas. Aí a diferença está aqui. No mérito, defende ao contrário do que informou a autoridade fiscal, não foi considerada a situação mais benéfica ao contribuinte, pois da análise da tabela de preço sugerida pela Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, EPAGRE, existe valor de VTN por hectare menor do que o adotado pela fiscalização do caso. Por fim, informa que contratou recentes avaliações e anexará os autos respectivos laudos. A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da impugnação, manteve o lançamento. No recurso, ele pediu mesmas argumentações: suspensão do prazo para recurso, preliminar de decadência, ilegalidade se valer apenas do CIPT como critério para valor à terra, invocou os mesmos dispositivos já citados no outro caso para alegar áreas rurais destinadas à mineração serão consideradas inaproveitáveis para fim de ITR, não havendo incidência de ITR sobre elas. Quanto à juntada posterior do laudo, indaga que foi devidamente justificada nas argumentações de impugnação e, por fim, voltou a defender que o VTN declarado, o VTN médio mais benéfico, não foi o mais benéfico, no caso. Então, eu entro aqui, já antes de entrar no voto, informo que não é possível a intimação através do advogado, né, como ele pediu, com base na súmula 110 do CAF, e analisando os preliminares. Decadência, eu cito aqui toda aquela questão do fato gerador do ITR, começa no 1º de janeiro de cada exercício, e aponta aquela jurisprudência do STJ para decidir qual vai ser a norma de decadência a ser aplicada a cada caso, e aqui na parte grifada eu informo: contudo, apesar do recorrente afirmar em seu recurso que houve pagamento parcial, a observação feita pela autoridade fiscal ao final da descrição dos fatos aponta que não foi localizado o recolhimento do valor do ITR apurado e declarado pelo contribuinte na DITR 2013. Desta forma, como bem explanou a autoridade fiscal no mesmo trecho da observação solicitada, deve ser aplicado ao caso a regra de contagem do 173. Então, por a gente estar aqui tratando do exercício 2013, tem-se que o prazo começou em 1º de janeiro de 2014 e poderia ser lançado até 1º de janeiro de 2009, portanto, está dentro do prazo, foi realizado em 26 de março de 2018, a intimação do contribuinte. Portanto, afasta a alegação da decadência. No mérito, ele alega imóvel dedicado à exploração extrativa, retificação da declaração. De início, importante observar que algumas razões de defesa não guardam pertinência com a presente autuação. O lançamento decorreu unicamente
em razão do habitamento do VTN, com base no CIPT, ante a sua não comprovação pelo contribuinte. No entanto, seu recurso, o contribuinte apresenta argumentos no sentido de que a área do imóvel discutido nos presentes autos é objeto de extração e coleta de minérios, o que a torna imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, enfim. Então, observa-se que o lançamento respeitou integralmente a declaração do contribuinte quanto à distribuição da área do imóvel rural e quanto à distribuição da área utilizada para atividade rural. A área de exploração extrativa é uma das que compõe a área efetivamente utilizada para atividade rural. Nenhum dos parâmetros acima foi alterado nesse lançamento, o grau de utilização e a alíquota permaneceram iguais. Observe que o contribuinte pleiteiro, na realidade, é a não incidência do ITR sobre o imóvel ante a alegação de que o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2 e a linha 4 da Lei 9393, para defender que são comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira. Aqui eu cito o dispositivo. No entanto, esse dispositivo prevê que não são tributáveis essas áreas comprovadamente imprestáveis declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente federal ou estadual. Ou seja, não é só comprovadamente imprestáveis, né, para qualquer exploração, tem que ser declarada de interesse ecológico. Então, isso não foi comprovado nos autos. Outro sim, para reforçar o entendimento de que existe área de interesse ecológico a ser acatada no imóvel em questão, destaca-se que é obrigatória a utilização do ADA nos casos em que pretende excluir a área de interesse ecológico do total da área tributável imóvel. Cito o artigo 17O da Lei 96... Ih, rapaz, tem muito número aí nessa lei, vou corrigir depois. Ademais, o contribuinte não declarou qualquer área de interesse ecológico em sua DITR, assim não cabe alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois não decorre de mero erro de preenchimento. Por fim, ele invoca o artigo 8º do Decreto-Lei 5766 para defender que as áreas destinadas à exploração mineral seriam consideradas inaproveitáveis. Contudo, o próprio dispositivo legal acima exige a comprovação de que a exploração mineral impediu a exploração da área em atividades agrícolas, pecuárias e agroindustrial, além de determinar o cumprimento das exigências estabelecidas na regulamentação do mencionado decreto-lei. Não houve tais comprovações por parte do contribuinte, que se limitou a simplesmente alegar que, abre aspas, o desmonte de terras com utilização de explosivos, depósito de pilhas de estéreo, torna essas áreas imprestáveis para a realização de outras atividades que não a exploração mineral. Portanto, não merece prosperar esse pleito ante a não comprovação de suas alegações, e não cabem discussões acerca do reconhecimento das demais áreas pleiteadas pelo recorrente, o que significaria autorizar a retificação de declaração do contribuinte, que é uma revisão de ofício, não é competência desse órgão julgador. E sobre o VTN, eu entendo que não merece prosperar, são aquelas alegações de que não é dado, não demonstrou, né, como é que compõe as tabelas do CIPT e tal, disse que isso é a direito de defesa dele, enfim. E aqui ele não apresentou nenhum laudo técnico com de avaliação com a RT, demonstrou de maneira convincente o valor fundiário do imóvel, suas peculiaridades, a época do fato gerador. A despeito de defender a apresentação posterior do lado da avaliação, que é o que ele argumenta que teria sido deferido, eu defendo que ele pode apresentar a qualquer momento, mas nada foi apresentado nos autos até a presente data. E também não merece prosperar a alegação de que teria havido cerceamento de direito de defesa por não ter dado conhecimento contribuinte sobre os dados técnicos e fundamentos dos elementos utilizados para atualizar o CIPT. Digo que conforme o artigo 3 da portaria SRF 447 de 2002, o CIPT é alimentado com valores recebidos das secretarias de agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações de terra da região onde está localizado o imóvel. Sendo assim, descabe qualquer alegação de cerceamento de direito de defesa, pois o CIPT simplesmente utiliza os dados já existentes no sistema para uma determinada região a fim de habitar o VTN de um imóvel. Caso o contribuinte não concorde com tal valor, é seu dever demonstrar o VTN correspondente ao imóvel e não simplesmente negar a vigência à forma de apuração adotada, a qual, repita-se, é um critério de arbitramento. Por fim, o recorrente alega que não teria havido adoção do menor valor do CIPT. Indica que, por uma simples análise superficial da tabela de preços gerida pela EPAGRE,
para o ano 2013, o menor valor disponível referente à terra para a servidão florestal é de R$5.000 e não de R$12.000. Contudo, como bem apontou o recorrente, a tabela por ele colacionada aos autos foi gerada pela EPAGRE e não pelo CIPT. De acordo com esse último sistema, o menor VTN médio para a região do imóvel objeto do presente caso é aquele relativo à terra para a servidão florestal no valor de R$12.000 por hectare, conforme aponta a lista de valores fornecida ao contribuinte quando de sua intimação, folha 12. Então, eu nego provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Nada. Daniel, como vota? Conselheiro relator negando o provimento a recurso voluntário pelas razões que foram dadas. Acompanha Daniel. Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Também acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator. E assim, o processo 59 acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Resultado que se reflete no processo, como disse, que constitui um lote de repetitivos, o processo 60, item 60 da pauta, do mesmo contribuinte, em que acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário, e julgamento dos processos seguir as temáticas dos recursos repetitivos aplicando-se decidido no processo 2018-36. Temos ainda um processo do contribuinte, do mesmo contribuinte, e a relatoria do conselheiro Rodrigo. Por favor, conselheiro. Votorantim Cimentos, item 61. Ok, presidente. Esse, pela emenda, está parecendo ser um pouco diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. ITR também. Exercício 2010. Ciência em novembro de 2015. Não foi comprovada a área utilizada para fins de exploração extrativa e valor da terra nua. Deixa eu ver aqui. Não apresentou qualquer lado de avaliação. Os argumentos de defesa são basicamente iguais, pelo que eu estou vendo. Eu já sei onde a gente vai se... A DRJ reconheceu, não acatou a decadência, mesmo reconhecendo que houve o pagamento, porque disse que o pagamento foi feito a destempo. A gente já tem o pagamento, está na emenda dele, o pagamento, falta de pagamento, o pagamento em atraso da cota única ou da primeira cota, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no artigo 173. Por isso que entendeu não estava decadente. Eu entendo o contrário, tá? Eu faço aquela introdução, digo que a DRJ já concordou que teve o pagamento, um valor pequeno, R$46. Data de entrega da declaração foi em dezembro de 2011. Conforme a decisão da recolha de restos, comprovado que o contribuinte efetuou o pagamento em 13 de 12 de 2011, conforme extrato de folha 90. No entanto, o DRJ, ao citar, e aqui é que está, eu estou trazendo esse fato porque é o seguinte, presidente, eu vou manter a minha mesma posição, mas a DRJ citou uma solução de consulta interna, para dizer que quando o pagamento é feito fora do exercício, se apura pelo 173. E se o pagamento for feito no exercício, a que se refere o tributo, mesmo sendo a destempo, vai pelo 150. Então, é uma, vamos dizer assim, uma orientação nova, que acho que a gente nunca debateu isso, né? Mas eu vou manter a minha convicção enfim, o que eu vinha defendendo em outros votos, de que o pagamento a destempo, o contribuinte já é imputado a ele a multa, é o que ele sofre, é a penalidade que ele sofre.
eu não enxergo nas decisões do STJ, que firmou tema repetitivo aqui que eu cito, nem na jurisprudência aqui do tema repetitivo também, qualquer menção a deslocamento do prazo ante o pagamento a destempo. Eu enxergo assim, houve pagamento, então é 150. Por isso que eu entendo aqui que é a decadência. Isso é uma questão que a gente já decidiu, né, nesse sentido, entendendo que a punição para do recolhimento a destempo é exatamente a exigência da multa de mora. E aí, não sei se na reunião passada ou na anterior, teve uma outra coisinha que a gente passou a discutir, que a gente começou a levantar para que a gente pudesse fazer uma reflexão mais apurada, né? E a questão da declaração? Nesse caso, a declaração, o exercício é 2010, o contribuinte deveria ter declarado dentro do ano 2010, ele declarou só no último mês de 2011 e recolheu no último mês de 2011. Então, e aí? Influencia alguma coisa? Quanto tempo a Fazenda teria tido para lançar esse crédito tributário se nem a declaração ela tinha recebido ainda? Imagine que no dia 1º de janeiro, esse sendo exercício 2010, no dia 1º de janeiro de 2011, poderia o fisco lançar, se nem sabia que teria ocorrido um fato gerador? O fato gerador vem da declaração, né, vem apresentado pelo contribuinte, a partir daí começa o prazo. É uma reflexão a mais, né? Porque o artigo 173, ele prevê que começa a contar do primeiro dia, a decadência, essa é a regra geral, ela começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, quando é que poderia ter sido efetuado esse lançamento se o contribuinte declarou em dezembro de 2011? Só poderia ter sido lançado em 2011, portanto, conta a partir de 2012? Ou continuamos contando a partir do dia 1º de janeiro de 2011, porque o fato gerador ocorreu em 2010? Ou seja, a fluência do prazo decadencial, nos termos do 150, parágrafo 4º do CTN, ele está vinculado ao código, à ocorrência do fato gerador. E o outro não. Não está escrito isso lá. Embora a gente sempre fique preso com isso. Por isso que a gente nesse caso nem tanto, mas tem situações que a gente se depara e o contribuinte retifica a declaração no último dia para gerar um crédito. E aí? Retificou, homologou, ninguém pode fazer nada, não pode lançar mais? Então, é mais uma questão para se refletir, né? Realmente, tem essas questões aí. Se deixar... A gente realmente se deparou sobre isso, né? Acho que era até em não sei se era em GFIP ou se era em alguma outra tipo de declaração que apresentava muito destempo perto do final do prazo decadencial, né? Como é que tratava isso? Será que a Receita vai ter só alguns meses ali para fazer a apuração? Mas também, ao mesmo tempo, começar a contar um prazo a partir dali, da declaração, não sei se seria o correto, porque você, né, qualquer retificação que a pessoa fizer ali, por menor que seja, você vai estar estendendo muito prazo ali. Eu acho que... Retificação que tenha reflexo no lançamento. Então, o contribuinte apresentou uma declaração dentro do período lá, chegou lá 4 anos depois, retificou para alterar o valor de um bem qualquer que ele tinha esquecido de colocar uma benfeitoria. Não alterou em nada o lançamento, então conta lá de trás. Agora ele vai lá e retifica a declaração para excluir um rendimento de uma pessoa jurídica qualquer, e ele ficou sabendo que não estava na DIF, aí ele vai lá e exclui. Lá no finalzinho pede o dinheiro de volta do que ele pagou. Aí já é outra situação, né? Ou utiliza o crédito para compensação. Enfim, são diversas as situações, né?
Nesse caso, por exemplo, ele não declarou nada, aí apresentou a declaração mais de um ano depois, né? Pagou depois, ele tudo fez depois. Se ele tivesse feito a declaração no período, aí o que ia acontecer? A punição para o recolhimento em atraso é a multa, porque ele recolheu fora do prazo. Sem problema. Mas a Receita já sabia do valor, da apuração que o contribuinte fez com a declaração dentro do tempo. Nesse caso, não. Não sabia de nada. A gente pode até imaginar assim, mas sabia que no exercício anterior ele já tinha feito a declaração, mas e aí? E se ele tivesse vendido o imóvel? Ele não teria que fazer declaração? Já não era mais possuidor, qualquer título? Mas, Só mais uma pulga aí. Considerações, senhores? O que os senhores acham? Alguém quer contribuir aí para a discussão? Ministro? Daniel tá te chamando. Num caso desse, vamos dizer, ele apresentou depois, vou dar uma olhadinha aqui nessa decisão do STJ. Porque a decisão judicial fala que, no caso de lançamento ou homologação, em que a legislação obriga o contribuinte a efetuar o cálculo e antecipar o recolhimento do tributo, aqui ele nem antecipou o recolhimento do tributo, nem o cálculo. Ele não fez nada. Tudo está em atraso, né? Aí, no caso, o que a gente lê, por exemplo, eu citei até a súmula 555 do STJ. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial para constituir conta-se exclusivamente do 173. Nos casos, qual é o prazo do 173? É o exercício seguinte ao que poderia lançar, né? Sim. Se o fato gerador... Qual o prazo que ele poderia lançar aqui? 2015 ou 2010. Tu acha que em 2010 ele já poderia lançar? Acho. É um lançamento de ofício, né? Se ele nunca tivesse apresentado essa declaração, a Fazenda, no dia seguinte ao dia estipulado para a apresentação da declaração, ela poderia. Mas aí, nesse caso, mesmo nesse caso, você começaria a contar de 1º de 2009. Estaria decadente aqui esse caso? Se optar pelo 173, tá. Se for pelo 173, tá. Só não tá se for pelo 150. Sim. Eu estava construindo um raciocínio aqui que o pagamento desse tempo não fere isso, mas lendo aqui essa súmula de novo, ela diz o seguinte: quando não houver declaração, o prazo decadencial é o do 173, exclusivamente, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Aí o que eu posso entender de quando não houver declaração? Se é quando não houver naquele prazo, ou é quando não houver, nunca houve? Porque uma coisa nunca houve declaração, a Fazenda vai lá e diz, tu nunca apresentou, eu vou lançar aqui para 173. Outra coisa, o contribuinte foi lá 1 ano e meio depois, declarou, mas bem fora do prazo. Eu posso entender que não houve declaração? Porque realmente ele não declarou.
ele tinha o dever, né? É complicado. Imagina o contribuinte que deixa, então, para declarar no último dia do prazo decadencial. Aí ele declara no último dia. Aí a fiscalização vai lá no dia seguinte, então, lança. Aí ele fala assim, olha, não, conta lá de trás. Só que nesse caso é até 1 ano, mas ele poderia ter lançado no 5º, ter declarado no 5º ano. E quantos dias teve para lançar? Nenhum. Ou seja, ele lançou e acaba se beneficiando da própria torpeza aí, porque ele declara fora do prazo e ainda quer o prazo contando lá de trás, né? Mas, enfim, isso é uma questão de reflexão, né? A gente já tinha decidido algumas vezes, e eu mesmo defendi essa tese. Eu lembro que eu fui o primeiro a defender essa tese, com o Dene ainda, quando ele participava como suplente aqui da nossa turma, e hoje acho que ele encampou até essa tese, que a gente discutiu isso fora do... Mas nesse caso de declaração também atrás é um problema a mais, né? É um agravante. Verdade. Eu default gerador 1º de janeiro, portanto 150. Eu confesso que eu vou refletir mais também sobre essa questão da declaração. Quero dessa homologação, a regra contábil para 173. Presidente, eu vou por hora manter a sua conclusão. Minha decisão. Posso refletir, realmente tem essa questão da declaração, né? Enfim, é uma questão a mais. Eu me apeguei aqui no pagamento, que foram os motivos determinantes da decisão do DRJ. Ela não entrou nessa questão da declaração em atraso, entrou na questão do pagamento fora do exercício. E eu entendi que não era bem assim e fui pela decadência. Então, por hora, eu vou manter, enfim, né, me deparar com a situação dessa, eu vou refletir um pouco mais. Ok, senhores. Daniel, alguém quer fazer alguma consideração, senhores? Então, Daniel, como voto, conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário para reconhecendo a extinção do débito pela decadência, já que, considerando o pagamento a destempo, já seria hábil a contagem do prazo decadencial a partir do 150, parágrafo 4º. Daniel, como voto? Deve ser abriu a divergência. Eu abro a divergência, Daniel. Hã? Eu abro a divergência nesse caso, especificamente nesse caso, eu abro a divergência. Só uma pergunta, e pelo 173 ele também está decaído ou não? Não. Porque aqui nesse tema repetitivo, que você colocou ali, ele até menciona, assim, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário, o lançamento de ofício, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, ou quando, a despeito de previsão legal, mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação, inexistindo declaração prévia do débito. Então, o que aconteceu aí no caso é que a declaração foi posterior, né? Então, não existia na época própria. É isso, a declaração. E pelo 173, ele não estaria daí decaído, né? Sim. Não estaria. Então, o Rodrigo está entendendo que o prazo contaria pelo 150, porque o pagamento foi feito a destempo, mas a penalidade para o pagamento a destempo é exatamente a imposição da multa. E aí eu levantei essa outra questão, olha, mas a declaração também foi a destempo. Né? E nesse caso não se aplica, então, 173, porque a declaração teria que ter sido entregue até 2010, né? Só foi entregue, então não existia declaração.
Sim. Então, não é aplicável a regra aqui desse recurso, é o que você mencionou aqui, esse tema repetitivo, que daí puxa para o 173 e não considera o pagamento, porque aqui ele fala das duas situações, pagar, não existe... Exato, eu até estava vendo isso aí, eu não vi nem pelo trecho do tema repetitivo, né? Eu fui ver mais pela súmula 555, que eu logo destaquei, né? Quando não houver declaração. Eu entendi aí o que é quando não é declaração. Será que é quando ele não declara no tempo certo ou é quando ele simplesmente não declara nunca? Porque aqui ele declarou, mas declarou fora do prazo. Então, eu me comprometi a pensar, refletir um pouco mais sobre isso, mas por hora eu estava me apegando aqui ao fato de que a 173 seria só quando não houvesse a declaração. Aí foi até que o presidente falou, mas e se ele declarar lá no final do prazo, vai puxar o 150? Realmente é uma questão a se refletir. Mas assim, é isso. Para deixar bem claro, se for o 150, estaria decaído. E se não for o 150, se for um 73, não está decaído. Ok, senhores. Então, como vota, Daniel? Presidente, eu vou com 731 do CTN para não estar Ok. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Guarita? Sem som, Guarita? No caso, é para divergência nesse caso aqui. Sávio? Acompanho o relator, presidente. Débora? Eu vou com a divergência. Boto? Presidente, eu estou pensando aqui que a ideia é interessante, que eu acho que de uma das vezes que eu participei dessa turma, teve uma questão um pouco diferenciada, mas no fundo é a mesma coisa. É o cidadão que retifica a declaração dele, tá? Era um caso de imposto de renda, dentro do final do prazo dos 5 anos. Então, a contagem da autuação, ela remete ao ano calendário a que se refere a autuação. E aí eu estou pensando, só para agregar algum valor, que se for o caso, o fato dele ter apresentado a declaração a desse tempo, ele vai estar submetido a uma multa. Geralmente a multa é limitada a 20% do valor a pagar. Eu acho que quando a emissão do DARF, né, da GRU para ele pagar, né, é o DARF mesmo, né? E aí o que acontece? Já há o cálculo daquela multa. Então eu estava observando a discussão de vocês, onde há a consideração de que a multa ela já penaliza, vamos dizer assim, pelo recolhimento a destempo. E outro fator para agregar para vocês pensarem também é o artigo 138 do CTN, né? Quando ele fala, olha, você tem que apresentar a declaração e o pagamento. Né? Então isso só descaracteriza, né? Mas é uma questão bem a pensar, sim. Mas por hora... O conselheiro Boto traz outra coisa relevante, né? Que a declaração em atraso é punida com uma multa por atraso na declaração. É uma questão relevante. Agora, a questão toda é saber o prazo a fluência do prazo decadencial, o início do prazo é uma punição? É uma reflexão bem bacana aí. Mas, gente, eu vou acompanhar o relator, tá? Ok, então ficou com o relator, conselheiro Boto, o próprio relator, Douglas e Sávio, é isso? Ok, senhores. Então nós temos um empate. Esse foi o processo 60, né? 61, né, Rodrigo? 61, exatamente. Ok. Então, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28 da Lei número 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dá provimento
conclui-se por dar ao recurso voluntário Iris Daniel, depois veio Guarita, Débora e Carlos Alberto, que, na verdade, eu não sei nem se seria negar provimento, a única coisa que estava se discutindo era a decadência, não, né, Rodrigo? Não, depois tem o mérito também, presidente. Depois teria o mérito, né? E rejeitavam Então ficou assim, senhores, vê se está ok. Por determinação 19E da lei tal, acrescido pelo artigo 28 da 13.988, em face do empate no julgamento, conclui-se por reconhecer a extinção integral do débito lançado pela decadência, vencidos os conselheiros Daniel, Francisco, Débora e Carlos Alberto, que não acolheram a preliminar de decadência. Ok? A gente fica querendo hoje deixar mais redondo aqui o texto, para não ficar repetindo decadência. Em face do empate no julgamento, conclui-se por reconhecer, em sede preliminar, a extinção integral do débito lançado pela decadência, vencidos os conselheiros Daniel, Francisco, Débora e Carlos, que não acolheram a citada preliminar. Que rejeitaram, né? Isso é uma questão que a gente precisa verificar, mas eu acho que pelo menos aí começaria a contar do primeiro dia do exercício seguinte, e talvez até essa minha tese aí já, mas ele declarou lá na frente, então é outro exercício, talvez nem seja tanto assim, porque de todo modo existe a possibilidade da própria fiscalização chegar lá e intimar o contribuinte e apresentar a declaração que ele está omisso, né? Mas, enfim, questões para a gente refletir para as próximas, mas nesse caso, o contribuinte se beneficia aqui da determinação do artigo 19E da 10.522 e reconhecendo a extinção integral do débito lançado pela decadência. Senhores, com isso, faltam 10 minutos para as 6. Vamos deixar... 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos? Então está mais do que na hora. Vamos encerrar, então, a nossa reunião, essa parte, né, da nossa reunião da tarde, da manhã do dia 10 de março de 2021, sendo certo que julgamos os processos, e aqui para a senhora Amanda fazer a devida anotação lá, nós começamos no processo 36, fizemos do 36 ao 47, jogamos do 36 ao 47, pulamos o 48, 49 e 50
e fizemos do 51 ao 61. Ok, senhores? Então, vamos encerrar e a gente volta com os demais, esses três processos que pulamos e mais os demais processos da manhã desse dia 10. Por favor, senhora Amanda, vamos encerrar a gravação?